Bondoso Pai, é no nome santo, precioso do Senhor Jesus, Pai, que nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui reunidos para estudar, Pai, a Tua Palavra. Revela, Pai, no coração de cada um de nós, Pai, a simplicidade da Tua Palavra, Pai, que é Jesus Cristo e este crucificado. Manifesta, Pai, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos hoje mais um pouquinho daquele assunto que nós temos falado nesse tempo sobre o testemunho da ressurreição. Então nós estávamos falando de Lázaro como aquela testemunha da ressurreição, e depois a gente estava saindo daqui, indo embora, e fui para casa com uma impressão no coração, sabe, que a gente deveria tocar em mais alguns tópicos sobre esse assunto, testemunho da ressurreição. E hoje eu gostaria de olhar um pouquinho para a vida do apóstolo Paulo, como esse testemunho da ressurreição. E como nós vamos olhar para a vida dele, eu queria começar lendo um texto que ele mesmo escreveu pelo Espírito para nós, que está lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o que nós temos aqui, né, em todo o capítulo, é o apóstolo fazendo uma exposição daquilo que o Senhor fez conosco. Então ele coloca a nossa condição e como que o Senhor operou, né? Então nós podemos dizer assim que, de certa forma, ele vai explicar para nós aqui o que foi que Jesus fez lá na cruz. Então ele começa, né, com a nossa condição primeiro. Então começa assim o texto. E vós, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, ele vai deixar claro aqui, com essas palavras, que nós não tínhamos qualquer coisa em nós mesmos que podia agradar a Deus. Na verdade, aos olhos de Deus, nós estávamos mortos. Mortos no quê? Na nossa vida. Aquilo que nós chamamos de vida, né? Então, Paulo ele vai falar isso quando ele escreve lá, 1 Timóteo, que ele vai falar daquelas viúvas que estavam caçando encrenca, ele fala assim, ó, estão mortas. Sendo vivas, estão mortas. Por causa do caminho. Elas haviam deixado aquele propósito que elas haviam feito com o Senhor e estavam querendo voltar a viver segundo o mundo. E ele fala assim, ó, vivas, estão mortas. Então, o Senhor, ele deixa claro, né, pelo Espírito, aqui na palavra, o que significa estar morto. Então, ele vai dizer aqui, por exemplo, andar segundo o curso desse mundo. Sabe, eu vou começar por aqui, porque eu tenho visto uma igreja hoje, vou falar assim, deixa eu usar outra palavra, porque eu acho que igreja é muito pesada. Eu tenho visto uma cristandade nominal hoje, que anda segundo o curso do mundo. E se autodeclaram regenerados. Mas estão mais preocupados com o que está acontecendo com o mundo do que com a sua vida com Deus. Estão mais ocupados em construir coisas nesse mundo do que o seu encontro com Deus. Estão mais preocupados, sabe, em juntar coisas nesse mundo do que reinar quando vem de Deus. Então, nós podemos dizer assim, que estão mortos. Ainda estão mortos. Né? Podemos dizer assim, nominalmente falando, são cristãos. Mas será que quando Deus olha, ele fala assim, ó, é um filho meu que está lá? Ou será que ele olha e fala assim, ó, é mais um morto que precisa ressuscitar? Olha, irmãos, nós tivemos esse evento agora, né, Olimpíadas. E aí, você sabe o que provocou os crentes? Sabe que os crentes estão tudo furiosos? Porque apareceu lá um cenário que imita um quadro que o Da Vinci pintou. Agora,
eu vou ser bem sincero, assim, do mais profundo do meu coração, tá? Aquele quadro do Da Vinci, para mim, ele não representa nada. Absolutamente nada. É uma pintura renascentista de arte, sabe, da história grega, que é uma idolatria que os nossos pais falavam que era morada de demônio. Mas para nós agora, cheiro na Santa Ceia. Irmãos, o Senhor tem misericórdia de nós. Não tem nada com isso. Absolutamente nada. Aquilo ali não representa a gente. De jeito nenhum. E nem a mesa do Senhor. E nem a figura do Senhor. E nem os apóstolos. E nem a igreja. E nada. Não, aquilo ali é arte do mundo. E é muito provável mesmo, como estão falando alguns especialistas aí, que é uma cópia de uma outra arte grega que apresentava uma festividade de um deus grego. Não é nada difícil que seja, porque é mundo, gente. É mundo. É quando a gente tenta trazer alguma coisa do mundo para dentro da igreja. É só isso. Né? E vamos falar assim, como eu já disse, os nossos antepassados chamavam aquele quadro de idolatria. Agora hoje nós falamos assim, não, mexeram com a gente. Não mexeram com a gente. É mundo. Não, com a gente não. É mundo. Então, quando a palavra de Deus fala andar segundo o curso desse mundo, é isso, sabe? Gente, então, ele está falando aqui que isso é morte. Ele continua falando segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, quem faz uma festa com isso é o governador desse mundo. Ele fala, olha lá, ó, lá vai eles de novo se perder aí, mais uma encrenca, né? E aí ele fala, né, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E eu achei assim, uma coisa tão triste, que eu fiquei triste, que olhando esse cenário aí, eu vi que o pessoal que se diz cristão, que ficou ofendido com a situação, eles agiram igualzinho os ímpios, xingando, ameaçando de morte, fazendo... Ou seja, não tem nada com a gente. É os filhos da desobediência. Porque o que o Senhor ensinou pra gente quando a gente é ofendido? O que o Senhor ensinou pra gente? Como que a gente reage às ofensas? É segundo o curso do mundo? Não, não é não. Né? Então, aqui o texto continua, né? Falando assim, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então essa deve ser a nossa realidade hoje, sabe? Olhar para trás e falar assim, ó, outrora eu era escravo disso aí, mas ficou para trás. Andávamos, né? Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, o mundo inteiro jaz no maligno. E essa também era a nossa realidade. Mas então, aqui no versículo 4, nós encontramos assim, né, a boa notícia, o nosso evangelho, né? Porque aqui não está escrito que a gente resolveu mudar e mudou, não. Aqui está escrito que Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Graça, né? Graça. Deus, riquíssimo em misericórdia, fez o quê? Nos colocou em Cristo. Nos colocou na sua morte e nos vivificou com Ele. Nos deu vida juntamente com Ele. Né? E aí o versículo 6 diz assim, ó, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então ele está resumindo aqui o que foi que Deus fez conosco. Ou seja, para nos tirar desse mundo tenebroso, Deus nos colocou em Cristo. Lá na cruz essa obra foi realizada. Quando o nosso Senhor foi pregado naquela cruz e levantado da terra, Ele incluiu todos. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então nós fazemos parte desses que creem na palavra de Deus. E por causa disso, nós confiamos
que nós fomos vivificados, ressuscitados e estamos assentados. Aonde? Em Cristo Jesus. Aonde Ele estiver, nós estamos. Onde Ele está agora, nós estamos unidos a Ele. Nós cremos nisso. Essa é a nossa experiência real de fé na palavra. E isso que nos sustenta aqui. Não, estamos andando nesse mundo, nós enfrentamos todos esses ataques, né? Mas a nossa fé, ela alcança aquilo que o Senhor fez. Nós estamos unidos a Ele. Ele é a nossa vida. Então, no versículo 7, ele apresenta algo mais, além do que o Senhor fez. Ele começa aqui a mostrar para nós um pouquinho do propósito com o qual o Senhor fez. Ele fala assim, ó, para mostrar, ou para demonstrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Verso 8 resume tudo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Ou seja, nós somos o quadro. Essa palavra feitura aqui, ela traz a ideia de uma obra de arte, né? A palavra no grego é poema. Nós somos a obra de arte do Senhor, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, o Senhor não fez algo aleatório. Ele não nos colocou em Cristo de um modo aleatório, para a gente viver do jeito que a gente quiser, e falar assim, eu estou em Cristo mesmo, está tudo certo. Né? Eu não preciso mais nada, eu estou em Cristo, está tudo certo. Não, Ele nos colocou em Cristo, nos deu vida juntamente com Ele, nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele, com um propósito, né? Então, é mostrar as riquezas da sua graça, é que nós andássemos nas obras que Ele preparou para nós andar nelas. Então, esse primeiro aspecto aqui ajuda assim a gente colocar uma base para aquilo que nós vamos caminhar hoje, porque nós queremos falar com os irmãos sobre o testemunho da ressurreição. E Paulo aqui, ele nos resume o que aconteceu conosco em Cristo. Então, espiritualmente falando, graças a Deus, está tudo certo. Espiritualmente falando, graças a Deus, está tudo certo. Porém, né, eu queria também, junto com esse texto, colocar um outro que está em Filipenses, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, ele vai, assim, compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência com essa obra. Ou seja, essa obra chegou nele. E o que essa obra produziu nele? Olha só, eu vou começar a leitura do versículo 3. Filipenses 3, a partir do versículo 3, ele começa falando assim, ó, porque a circuncisão somos nós. O que significa isso, a circuncisão? Circuncisão era, vamos dizer assim, era como os judeus eram conhecidos, e eu estou falando de judeu de religião, não estou falando de nação, né? A religião dos judeus, na época, né, vamos dizer assim, naquela época, era a religião de um Deus só, era a religião que tinha sinagoga, que tinha a lei, os mandamentos. E uma das coisas que se destacava ali no que diz respeito à justiça da lei era a circuncisão. Essa palavra circuncisão significa cortar na carne. Então eles traziam uma marca no corpo, né, que significava que eles eram separados do resto. Eles eram diferentes do mundo. Ou seja, eles tinham uma marca que deveria dizer que eles eram diferentes do mundo. Então, eles se orgulhavam dessa marca. Agora Paulo vai dizer assim, não. A circuncisão somos nós. Nós que morremos com Cristo, que fomos sepultados com Ele, que ressuscitamos com Ele, e que estamos com Ele nas regiões celestiais, nós somos a verdadeira circuncisão. Ou seja, nós somos separados do mundo. Nós não somos a mesma coisa que o mundo. Nós somos separados. Então ele vai explicar isso aqui para nós de uma maneira tão simples, e depois ele vai discorrer o testemunho dele mesmo. E aqui nós vamos compreender um pouquinho melhor o que é o testemunho da ressurreição. Então ele vai dizer assim, ó, somos nós que servimos a Deus em espírito.
A palavra que foi traduzida aqui por servimos é latreia, que poderia ser traduzido também como adoramos. Nós que adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, ou seja, não tem nada nosso que presta, mas nós temos um motivo de se gloriar, Jesus Cristo. Nos gloriamos em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é tudo em nós. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa âncora da alma segura e firme no céu, Ele é a nossa esperança viva, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso sustento, Ele é tudo para nós. Então é por isso que nós nos gloriamos em Jesus Cristo. E Ele continua aqui dizendo assim, ó, e não confiamos na carne. E aqui eu quero fazer assim uma pausinha e voltar com os irmãos num texto que está na epístola escrita aos Gálatas. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele fala isso lá, tá? Um pouquinho as folhinhas para trás aqui, ó. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3, 3. Nós está lendo Filipenses 3, né? Vamos voltar aqui, ó. Gálatas 3, 3. E aqui ele vai falar de algo que é possível na vida dos regenerados. É possível na vida dos salvos, os filhos de Deus. É possível. A gente dá esse perdido aqui, ó. Ele fala assim, ó. Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O que tem na carne, irmãos, para a gente se gloriar? O que a gente tem na carne para a gente se gloriar? Como que nós podemos largar essa posição que o Senhor nos colocou e voltar a viver segundo o mundo? Voltar a viver segundo a internet? Voltar a viver segundo a política? Voltar a viver segundo o mamonismo? O que tem aqui que nos impede de viver uma vida espiritual? O que tem aqui que nos cativa tanto, que faz com que a gente deixe de ser aquilo que o Senhor nos fez e volte a rastejar como a ratazana em busca do lixo? O que tem aqui para nós? Então é isso que estava acontecendo com os Gálatas. E era tão sutil, porque eles estavam deixando de servir o Senhor em espírito, sabe, e começando a fazer as coisas por eles mesmos. Era só isso. Eles estavam começando a fazer as coisas por eles mesmos. Eles estavam voltando para o legalismo, eles estavam adquirindo aquelas práticas do judaísmo, eles estavam pegando emprestado aquelas coisas lá da religião e aplicando na vida deles para tentar se aperfeiçoar. E Paulo é tão duro com eles que ele fala assim, ó, vocês começaram lá no céu, lá nas regiões celestiais, e vocês voltaram para o buraco do tatu. O Senhor tirou vocês desse buraco para vocês viverem a vida lá, não para vocês viverem a vida aqui. Então é isso que ele está falando. Vocês começaram bem, mas vocês já caíram. Decaíram, né? Já caíram. Então, vamos voltar lá para Filipenses 3, que agora a gente já sabe o que significa carne. Então entenda que esse negócio de confiar na carne é uma grande tragédia para todos nós, filhos de Deus. Sabe, nós temos um inimigo chamado Satanás, que governa esse mundo tenebroso. Nós temos esse adversário, que é esse mundo caído, que fica querendo nos puxar para lá a todo instante. Mas nós temos um pior, que vive com a gente, chamado eu. Nós temos que considerar isso todo dia. E o dia todo. Então aqui, não é verdade? Então ele vai falar... Aí ele vai falar o currículo dele. Ele fala assim, ó, ainda que também eu podia confiar na carne. Ele fala assim, ó, se tem alguém que podia confiar na carne, esse alguém sou eu. Ele está falando dele aqui, né? Ele fala assim, ó, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E olha só o pedigree, olha o relatório do camarada. Circuncidado ao 8º dia. Você já encontrou alguém assim que fala assim, eu sou crente desde criancinha, eu já nasci crente? Paulo podia dizer assim, ó, eu sou crente desde criancinha, já nasci crente. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Podia falar assim, ó, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo. Chegou lá, né? Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Ou seja, ele colocou aqui, sabe, o sangue dele, a herança, a genética dele, tudo, sabe, veio lá, tudo lá dos top, né? Pedigree top. Aí ele vai falar da religião dele, ele fala assim, ó, segundo a lei fui
fariseu. E se a gente for estudar com um pouquinho mais de carinho o que significa ser um fariseu, eu faço questão de fazer isso. Vamos lá em Atos. Atos capítulo 26. Paulo aqui ele continua falando da vida dele, tá? Então ele fala assim, ó, a partir do verso 4, tá? Atos 26, verso 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim que desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ou seja, esse homem era um homem religioso, super religioso. Estou voltando lá em Filipenses, tá? Porque agora ele vai falar de algo que nenhum religioso suporta tocar, tá? Verso 6. Segundo zelo, porque o religioso também é zeloso, né? Então ele fala assim, ó, segundo zelo, perseguidor da igreja. Filipenses 3, 6. Segundo zelo, perseguidor da igreja. Eu vou pegar só essa primeira parte, tá? Porque nós vamos voltar lá para Atos, que a gente vai ver um pouco sobre isso também. Porque são coisas que o homem faz na carne. E aqui nós chegamos na pior delas, porque a carne, ela, por mais religiosa que ela seja, ela não vale nada. Então, você vai chegar nesse ponto. Deixa eu pegar um versículo aqui. Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22, do versículo 3, Paulo vai dizer assim, ó. Quanto a mim, sou judeu. Isso aqui é um discurso que ele fez lá em Jerusalém, tá? É um deles. Ele fala assim, ó. Quanto a mim, sou judeu. Nascido em Tarso da Cilícia. E nessa cidade, ou seja, Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, que era o grande mestre que tinha lá. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E aqui ele vai falar do que ele fez com a igreja de Cristo. E persegui esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. Deixa eu achar um outro versículo aqui. Versículo 19. Versículo 19. Do 22? Do 22. Ele vai dizer assim, ó. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Ou seja, esse homem, ele era um religioso tão fanático, que quando ele ouviu falar do evangelho, ele se sentiu tão ofendido que ele saiu querendo acabar com os cristãos. Ele queria matar tudo. Ele não queria deixar escapar nenhum. Atos 26, 10 e 11. Tá assim, ó. O que também fiz em Jerusalém. Vou começar do verso 9, tá? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Ou seja, nós encontramos aqui um homem religioso. Vamos voltar lá para Filipenses. Um homem religioso, zeloso, e agora a carne dele está tão enfurecida que ele acha que servir a Deus é matar as pessoas que pensam contra ele. E isso a religião pode fazer com qualquer um de nós. É muito fácil a gente ganhar um monte de inimigo aí por causa desse zelo
da carne, né? Então, eu penso que essa é a parte mais feia da carne. A carne religiosa, que se acha irrepreensível, que ele vai dizer aqui, ó, segundo a lei, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Então, por um lado, você olha para a lei e fala assim, eu sou o cara, porque você decorou tudo, sabe os versículos decorados, fala assim, eu sou irrepreensível, sou judeu. Por outro lado, você é perseguidor da igreja. Desse jeito aqui, você mata, você consente que seja morto. Você tem um ódio tão grande desse povo que você não quer que sobra um. Você quer acabar com tudo. Então, esse era o Saulo de Tarso. Esse homem, ele era isso aqui que ele está falando. Mas olha só, continuando a leitura, né? Ele vai falar assim, ó, segundo o zelo perseguidor da igreja, tá? Filipenses 3:6, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele estava pronto para ser julgado pela lei, baseado naquilo que ele acreditava ser verdade. E ele sabia que ninguém tocava nele. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Ele vai falar assim, ó, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que aconteceu com esse homem? Foi 7 da onde? Ah, tá. Filipenses 6:7. 3:7, perdão. 3:7. Filipenses 3:7. O que aconteceu com esse homem foi o seguinte: pela misericórdia de Deus, aconteceu com ele o que aconteceu conosco. Ele se encontrou com o Senhor. Ou melhor, o Senhor se encontrou com ele. O Senhor se encontrou com ele. O mesmo Senhor que se encontrou conosco. Ou foi diferente? Foi diferente com a gente? Não. Não. Nós também, por mais religioso que a gente era, a gente estava prejudicando as coisas. A gente era contra Deus. Por mais religioso que a gente era contra Deus, né? Por isso que a gente tem que ter um coração misericordioso com esse povo que faz essas coisas erradas. Porque estão mortos no pecado, como a gente também estava. Eu vou falar uma coisa aqui. Sim. E quando a gente se converteu, eu estou falando por mim, a gente se converteu, mas era religioso. Religioso. E o religioso age na carne. E a carne não presta. A carne mata em nome de Deus, então a carne não presta. Porque na verdade nós não fomos chamados para matar em nome de Deus, nós fomos chamados para morrer em nome de Deus. Ao contrário. Por isso que tem que ser espiritual e não carnal, né? Então aqui ele vai dizer assim, ó, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, quando ele conheceu Jesus, Aí, tudo isso perdeu o valor. E se nós ainda damos valor naquelas coisas antigas, é porque a gente tem conhecido pouco Jesus, né? Então se nós estamos brigando por causa de um quadro do catolicismo, se nós hoje estamos brigando por causa de um quadro do catolicismo, é porque Jesus está longe, está distante. Nós perdemos a visão da sublimidade, da grandeza, da excelência. Porque é isso que ele vai falar aqui, ó. Versículo 8, ele fala assim, ó, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Peraí, mas ele já não tinha ganho Cristo? E por que ele fala aqui, para que eu possa ganhar a Cristo? Então, irmãos, tem uma coisa que a gente precisa aprender. Isso está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aqui nós temos um princípio, tá, irmãos? Que a gente precisa desse princípio na nossa vida cristã. Ele vai dizer assim, ó, mas todos nós quem? Todos nós que fomos regenerados. Todos nós que nascemos de novo. Todos nós que fomos salvos pelo Senhor. Nós precisamos dessa prática aqui, ó. Com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como
pelo Espírito do Senhor. Sabe, eu não sei se os irmãos sabem disso, né? Que a religião tenta esconder isso de nós. Mas a gente que crê no Evangelho não precisa mais do intermediário. Nós temos o sangue de Cristo disponível para nossa miséria, nossa fraqueza, nosso pecado. Então, todas as vezes que nós começamos aqui cantando assim, ó, né? O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Todas as vezes que nesse princípio, pelo sangue de Cristo, nós vamos a Deus, sabe? Confessamos nossos pecados, nos apropriamos daquela obra, nós temos a liberdade de ir um pouco mais e contemplar a face do Senhor. Sabe, irmãos, isso não é uma coisa assim de imagem visível, nós contemplamos com o nosso espírito. Sabe quando você dobra o seu joelho sujo, enlameado, fracassado, e você ora, e você chora, e você fica ali diante de Deus, e de repente, de alguma maneira, a tua fé toca que o Senhor te aceita, te perdoa, te limpa, e você começa a ver o invisível, e você fala: Senhor, tu és tão maravilhoso, tu és tão glorioso, tu és tão lindo. Sabe o que está acontecendo? No teu espírito, você está contemplando a face do Senhor. E esse é o segredo do crescimento do cristão. Porque quando nós contemplamos a face do Senhor, nós nos vemos de verdade. É só aí que a gente se vê de verdade. Vendo Ele. Então, toda vez que a gente vê quem Ele é, nós somos humilhados, porque a gente vê quem nós somos. E aí nós clamamos por socorro. E sabe o que acontece? Nós vamos sendo transformados. Porque vamos dizer assim, ó, você vê Cristo, se você vê Cristo, mas não vê quem você é, você não muda. Agora, quando você vê Cristo de fato e você vê quem você é, então você começa a ser transformado, porque você não quer mais ser quem você é. Porque você está vendo Cristo. Agora, se você não vê Cristo, você só vê religião, você só vê você mesmo, tá tudo bem, você só vê seus amigos, você fala assim, ó, fulano é ruim, eu sou ruim, mas fulano é pior. Mas quando você vê o santo, quando você vê o santo, você fala assim, não, mas não pode ser tão justo, não pode ser tão belo, não pode ser tão misericordioso, não pode ser tão grande. Oh, Senhor, eu quero ser como Tu. Contemplando a face do Senhor, somos transformados de glória em glória. E nós precisamos mais disso, irmãos. Nós temos um monte de ladrão que quer roubar de nós esse privilégio que nós temos de contemplar a face do Senhor. Nós podemos ficar 20 anos rodando em círculo numa religião, sabe, contentes com a nossa miséria. Nós podemos criar a religião da nossa miséria, que faz a gente ter orgulho de quem a gente é. Assim, ó, eu me orgulho da minha miséria. E não contemplar a face do Senhor. E não ser conformado na imagem do Senhor. Então, isso é que Paulo fala assim, sabe? Que possa ganhar a Cristo. É sobre isso que ele está falando. Ele é salvo, ele já tem o Senhor habita nele. Mas ele tem mais disponível. Ele pode ser conformado, transformado na própria imagem do Senhor, pelo Espírito. E é isso que o Senhor continua fazendo conosco. Ou pelo menos o Senhor continua desejoso de fazer o mesmo conosco. O mesmo que fez com Paulo, deseja fazer conosco. Vamos voltar lá para Filipenses, senão a gente não dá conta. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Oh, irmãos, meu Senhor. Você pode confessar isso? Como Paulo? Meu Senhor. Porque, né, infelizmente, a cristandade se contenta em conhecer Jesus como Salvador. Entendeu? Salvador é uma coisa, Senhor é outra. Sabe? Graças a Deus que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém. Mas você precisa conhecê-lo pessoalmente como teu dono. Meu Senhor. A excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor. E aí ele continua. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória ou como refúgio, que é a melhor tradução, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, sabe do que ele está falando aqui? A vida religiosa dele não presta mais. O fariseu não serve mais nada.
o circuncidado não tem valor nenhum, o da tribo de Benjamim não tem mais nada, o judeu do judeu, isso tudo é escória diante da beleza, da grandeza, da sublimidade de Cristo, né? E aí ele continua no verso 9, dizendo assim, ó, para e seja achado nele. Sabe, irmãos, isso é muito significativo para nós. Sabe, esse é um exercício espiritual que deve ser uma prática nossa diária. Achado nele. Tem um texto lá em Colossenses, que eu não vou pedir para vocês ler, que eu já passei da hora, mas esse texto lá de Colossenses, ele vai dizer assim para a gente, ó, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, e não nas daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe, eu sofri demais com esse texto, por muito tempo. Porque eu ficava tentando imaginar como era o céu e eu achava que assim eu estava cumprindo esse texto. Ficava tentando imaginar como era a eternidade, eu achava que assim eu estava cumprindo esse texto. Ficava tentando imaginar como que era o trono, os anjos, os querubins, os serafins. Até que um dia o Espírito Santo abriu meu entendimento, sabe? Abriu meu entendimento. E me trouxe clareza no que eu devo pensar. Sabe, quando fala assim, pensar nas coisas lá do alto, eu preciso me apropriar de todas as realidades que eu tenho em Cristo, sabe? Eu preciso pensar nisso, pensar que eu tenho justiça, e a minha justiça é uma pessoa. Eu preciso pensar que a minha paz é uma pessoa, sabe? Eu preciso pensar que eu tenho um pai, e ele é o meu provedor, sabe? E ele é o meu provedor, e que não vai faltar nada que eu necessito, porque o meu pai não é o Pai nosso que está no céu? Isso é, sabe, pensar nas coisas do alto, é isso. É você trazer para dentro da tua mente, do teu coração, tudo aquilo que Cristo é. Por quê? Porque assim eu vou ser achado nele. Assim eu não vou viver a minha vida própria, sabe, baseado nas minhas forças, na minha capacidade, confiando no meu dinheiro, no meu trabalho, na minha capacidade de ir, de voltar, porque todas essas coisas podem acabar daqui a pouquinho. Mas o Senhor, ele continua sentado lá. E ele continua o mesmo, sabe? E foi ele que disse assim, ó, eu nunca deixarei você, nem desampararei você. Ele disse isso. Nunca, jamais. Jamais, de jeito nenhum. Então eu preciso pensar nisso. Isso é pensar nas coisas do alto. Sabe o que eu tenho no céu de mais precioso? Eu tenho um representante, Cristo. E a minha vida está escondida nele. Amém. A minha vida está escondida nele. Consegue pensar nisso, Messias? A tua vida está escondida nele? Em Deus. Tua vida está escondida em Deus. Com Cristo em Deus. Então viva isso, meu irmão. Viva isso. Experimente. Traga para cá. Traga. Tudo isso está disponível para nós. Vida de ressurreição é isso, irmãos. Testemunho da ressurreição não é, agora se converteu, não mata mais. Não é isso. Não, é Cristo sendo, sabe, experimentado. A gente não precisa se preocupar em o que a gente tem que fazer, falar. A gente tem que experimentar aquilo que nós somos em Cristo diariamente. É isso aí. Então ele continua falando assim, ó. 10? Eu vou terminar o 9, tá? Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Aqui ele mostrou a barreira minha. A minha justiça própria não é Cristo. A minha justiça própria não é Cristo. A minha opinião não é a mente de Cristo. A minha vontade não é a vontade de Deus. O meu caminho não é o caminho do Senhor. Entende isso? Então eu preciso realmente que a cruz opere em mim, para que a vida de ressurreição seja experimentada de fato e manifesta aos outros. Se a cruz não operar em mim, eu vou viver com a minha justiça, com a minha força, com o meu pensamento, com a minha vontade, com os meus caminhos. E o bom nome do meu Senhor vai ser envergonhado, mesmo sendo eu quem eu sou. Então ele vai dizendo assim, ó, né? Não tendo a minha justiça que vem, né? Mas a que vem, isso, a minha justiça que vem da lei, mas
a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10, para conhecê-lo, ou seja, eu preciso conhecer mais ele, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Deixa eu repetir esse texto aqui, porque nós temos um probleminha aqui de tradução, tá? Essa palavra ressurreição no grego é anastasis, que é traduzido por ressurreição. Mas aqui não está a palavra anastasis, tá? A palavra aqui é exanastasis. Existe essa preposição antes, tá? Nessa palavra. E a melhor tradução seria, tá? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ascensional ressurreição para fora dos mortos. Essa seria a melhor tradução. Por quê? Porque a ressurreição do Senhor é um fato, mas a minha experiência é ascensional. Lembra? Contemplando a face do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, a ressurreição do Senhor é um fato consumado, mas o poder da ressurreição vai nos tirando para fora dos mortos, vai nos fazendo diferente do mundo, vai nos deixando cada vez mais parecido com Cristo, vai nos elevando na vida cristã. A ressurreição do Senhor vai como que nos puxando para fora dos mundos, da morte desse mundo, do caminho desse mundo, do curso desse mundo, da vontade desse mundo. E é isso que ele está falando aqui, tá? Para ver se de alguma maneira, ou seja, ele já ressuscitou com Cristo, mas está falando assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ascensional ressurreição para fora dos mortos. Ou seja, ele está falando aqui que ele está buscando conhecer o Senhor e ser conformado na morte do Senhor, e experimentando as aflições por causa do Senhor, para ele experimentando esse caminho mais elevado, de ser arrancado. Porque é mais ou menos isso, irmãos, que tem que acontecer com a gente nesse presente século. A gente precisa ser arrancado para fora, porque o mundo tenta nos levar de volta. Todo dia o mundo quer nos arrastar para a gente viver aquela vida miserável e nunca avançar. Todo dia existem forças tenebrosas das trevas que querem nos manter do mesmo jeito. Sabe, você fala assim, eu preciso de um tempo para ler a Bíblia. Não vai ter. Sabe quem está falando não vai ter? É o mundo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, ele odeia um testemunho do Senhor aqui. Então você fala assim, eu vou ter um tempo de oração. Não vai ter. Eu vou fazer o telefone tocar, eu vou fazer a mangueira estourar, eu vou fazer o carro quebrar, eu vou fazer um monte de coisa para você não ter tempo para conhecer o Senhor e viver uma vida mais elevada. Então, irmãos, essa é a nossa batalha diária aqui no mundo. E eu vou dizer para os irmãos, vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, nós precisamos de graça sobre graça para ser despertado para a importância disso. Deixa eu continuar a leitura. Versículo 12. Aqui também nós vamos ter um probleminha de tradução, tá? Que ele fala assim, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Agora, ele toca nesse assunto da prisão, tá? Então ele está se apresentando agora como alguém que foi capturado pelo Senhor. E essa palavra aqui, não que já seja perfeito, tá? É teteleiomai. Essa é a palavra, teteleiomai. E ela poderia ser traduzida de uma maneira melhor aqui como completo. Poderia ter colocado assim, não que eu já seja completo. Aqui ele fala isso. Mas quando ele escreve lá a última carta a Timóteo, ele fala assim, completei a carreira. Aqui ele fala assim, ainda falta um pouquinho. Mas lá ele fala assim, completei a carreira. Ou seja, ele tinha consciência que ainda tinha um caminho para percorrer. Ele ainda tinha um caminho para percorrer, né? Naquilo que Deus havia chamado ele. Então ele fala assim, mas prossigo para alcançar
aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor, quando chamou ele lá no caminho de Damasco, tinha um propósito. E conosco, será que o Senhor não tinha propósito? Será que o Senhor só nos salvou porque ele olhou assim e falou, a cara da Lourdinha é bonitinha, vou salvar ela? Não, o Senhor tem um propósito. Então você tem esse desejo de ser para o Senhor aquilo para que você foi alcançado. É mais importante do que qualquer outra coisa. Ser para Deus aquilo para que você foi alcançado. Você foi alcançada, Geni. Agora prossiga para alcançar aquilo para que você foi alcançada. Eu posso garantir para todos vocês aqui, meus irmãos, que não existe nada mais sublime do que aquilo para que a gente foi alcançado. Não tem vocação aqui na terra, nenhuma. Tá? Ser médico, advogado, você pode ser dono de metade do mundo, isso não é nada perto do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. O reino de Deus está chegando. Na vinda do Senhor, ele vem e ele traz o seu reino. Fala para mim, você já pensou nisso? Como é que vai ser a vida eterna no reino? Qual vai ser a posição que você vai ocupar lá? O que o Senhor reservou para você? Então Paulo, ele levava isso muito a sério. Sabe, eu vou tentar ler o texto lá daqui a pouquinho. Deixa eu terminar aqui, senão eu não dou conta. Ele vai dizer assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ou seja, ele repete a mesma palavra. Ainda não cheguei lá. Aí ele vai falar de um exercício que ele fazia, tá? Aqui é um exercício que ele fazia. Ele fala assim, ó, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É deixar coisa para trás. Como filhos de Deus, nós temos que deixar coisa para trás também. Nós não podemos sentar na nossa cadeira de salvo e falar assim, ó, não precisa de mais nada. Nós precisamos avançar, porque o Senhor nos salvou com um propósito. Ele quer um soldado, ele quer um rei, ele quer um servo fiel e prudente. Ele quer naquele dia falar assim, Adicinho, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, se hoje você é negligente nas coisas mínimas, o Senhor vai mentir naquele dia? Então é isso, sabe, irmãos? Uma coisa faço, deixo coisa para trás. Temos deixado coisa para trás, irmãos? Ou estamos rodando em círculo em torno da nossa mesmice? Então que o Espírito Santo nos ajude a ver o que é que a gente pode fazer como filhos de Deus, como salvos, para prosseguir a nossa carreira, para dar passos em direção àquilo para que o Senhor nos salvou. Bom, então no verso 15 ele vai dizer assim, ó, por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Aqui, a palavra perfeito não é a mesma que está lá no 12. No 12, a palavra perfeito é teteleiomai. E aqui a palavra é teleios. Então, são palavras diferentes, com significados diferentes. Então, eu vou tentar aqui, pegar aqui a tradução que eu achei melhor lá no dicionário, tá? Por isso, todos quantos já somos crescidos, sintamos o mesmo. Ou seja, esse é um assunto para os filhos de Deus que estão crescendo. Maduros na fé. Maduros na fé. Isso. Todos nós que somos maduros na fé, sintamos o mesmo. Ou seja, se a gente é bebê, a gente não vai ter esse pensamento. Se a gente é bebezinho, a gente nem sabe nada disso, né? O bebezinho acha que ele nasceu para a mamãe pôr madeira na boca, trocar fralda, dar banho, colocar roupinha nova, falar assim, ó, que lindo, né? Mas quando a gente atinge a maturidade, a gente descobre que a gente tem responsabilidade, que a gente não veio aqui por acaso, e que a vida, você tem que levantar cedo e batalhar, e que o papai quer que você seja um vencedor, não é verdade? Então isso é coisa do crescimento tão necessário para nós. Irmãos, antes de terminar, eu falei que eu ia ler 2 textos, deixa eu ler esses textos. Vamos lá. Aonde? O primeiro deles está em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler o versículo 7 e 8, tá? Ele vai falar assim, ó, mas rejeita as fábulas
profanas e de velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Essa palavra que foi traduzida aqui por piedade, tá? É eusebeia, que é o exercício espiritual do servo de Deus. Busque a Deus, sabe? Se ocupe com as coisas de Deus, né? Não fica perdendo tempo com historinha caduca das velharias. Exercita-te na presença de Deus. É isso. Fábula, sabe? Essas historinhas que ficam contando aí o tempo inteiro para ocupar nossa mente, coloca de lado. Até as bonitinhas que vem no Facebook, WhatsApp, todo dia, as historinhas. Joga essas fábulas para fora. Te exercite na presença de Deus. Tem um monte de bandoleiro, sabe aí, com nome de pregador, colocando textinho todo dia aí na internet para ocupar tua mente. Não perca tempo com aquilo. Exercita-te na presença de Deus. Adore ao Senhor, leia a palavra, pense no que você leu, busque a Deus, pede para Ele se revelar a você, desfrute da alegria de ser um cristão de verdade e não vive se alimentando dessas coisas que você viu agora, você já esqueceu, já não serve para nada. É isso, sabe? E aí ele vai falar assim no verso 8, porque o exercício corporal para pouco tempo aproveita, mas a piedade ou a eusebeia para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, todas as vezes que você se exercita na tua vida com o Senhor, você está aproveitando agora e você está investindo no futuro. Entende isso, irmãos? Você não vai perder 15 minutos para você se fechar, orar, agradecer a Deus, ler um texto da palavra, cantar um hino. Não, você vai ganhar. Você vai ganhar. Sabe? Lê o 9. Você vai ganhar. Porque fiel. É, aqui ó. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Vamos lá, vamos para 2 Timóteo agora, para terminar, tá? Vou até pular esse negócio dos que quer ser rico aí, porque eu não quero nem ver isso aí, sabe? Isso aí é perca de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Aqui, irmãos, nós temos o final da carreira do apóstolo Paulo. Aqui nós temos o final da carreira do apóstolo Paulo. E olha o que ele vai dizer para nós. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A todos os que amarem a sua vinda. Olha o que ele diz no versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Irmãos, isso é o testemunho da ressurreição. E é isso, de modo muito simples e prático, que o Senhor anseia que nós também, que recebemos a Cristo, estejamos envolvidos com a vida de ressurreição. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa porção da palavra que nos deste nessa noite. Continua, por favor, Pai, falando aos nossos corações. E ajuda, Senhor, mesmo as meninas que estão aqui conosco hoje, nos visitando, a Valentina, sua amiguinha, a nos despertarmos para a importância de conhecer as riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Desfrutarmos delas. E como vale a pena, de fato, nós abandonarmos as coisas desse mundo condenado, deixar tudo para trás e avançar na direção da tua vontade, do teu reino, do teu caminho. Faça isso conosco, Senhor, por misericórdia. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.